Alô, guerreiro, alô, guerreira, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Júlio Paulo. Para você que não me conhece, eu sou professor de Geografia e há 16 anos eu estou debruçado aí nos concursos militares e nesse vídeo aqui a gente vai corrigir a prova da ISFESEX de 2020, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, pela sua moral e vamos junto, sempre rumo à farda. Vamos nessa. Bom, primeira questãozinha aí da ISFESEX de 2020. Observe a figura que representa o uso mundial de água por três setores, entre 40 e 2000. Os totais indicados com as letras A, B, C representam, respectivamente, os consumos de água mundial pelos setores. Então, temos aqui os setores econômicos, a gente consegue perceber, né? E aí a gente percebe o quê? O A, sempre líder, né, do consumo de água, sendo cada vez mais protagonista desse processo. O B, em segundo lugar, um pouco acima do C. E aí, quando a gente volta para falar da questão da água, a gente tem que entender sobre o estresse hídrico, né? Que não é a falta d'água. Muita gente confunde essa questão da água acabar, e esse, a água vai acabar no planeta. Onde é que já se viu um negócio desse, né? A Terra é 70% de água, tá certo? E ela se renova a partir do ciclo hidrológico. Só aquíferos, né? Aquífero, por exemplo, Saga, o aquífero Grande Amazônia, o sistema aquífero Grande Amazônia, ele pode abastecer a humanidade por mais de 2 séculos. Né, cara? Então, a questão é o estresse hídrico. O que é o estresse hídrico? É a não capacidade de entregar água potável para uma determinada população. E, obviamente, isso está amarrado a diversos fatores. Dentre esses diversos fatores, o que a gente pode falar? A gente pode falar de uma minoria dessa água total ser de água potável direta de rios e lagos, só 0,3 é água direta de rios e lagos. A gente pode falar também das questões que vão dizer respeito às concentrações de água em determinados países, né? Brasil, Canadá, Rússia, né? Estados Unidos, China, eles vão monopolizar aí mais 40% de toda a água mundial. Isso também gera um desequilíbrio muito forte. A gente pode citar também a própria poluição que a gente tem dos aquíferos, dos lençóis freáticos, né? O assoreamento de rios, a construção de canais, né? Toda uma poluição que desenvolve desmatamento, né? Todo um processo que vai também minorar essa questão aí. A gente pode citar também fenômenos naturais, como a proximidade de deserto, né? Tudo isso vai promover o estresse hídrico. E, além disso, né, o próprio mecanismo econômico. Desde sempre, como a gente vê no gráfico, né, a agricultura é a grande líder da utilização da água no planeta, hoje chegando próximo a 70% desse total, beleza? A agricultura, né, a gente costuma dizer que tem a chamada água virtual, que é aquela água que a gente não vê, mas é gasta de forma muito latente para poder atender a população, né, e para poder atender, claro, a economia agrícola. Por exemplo, se a gente, para comer um bife de filé, de contrafilé, por exemplo, a gente gasta, em média, 17 mil litros de água. Né? E você vai me perguntar, como que isso acontece, né, cara? Porque quando se pensa no bife, muitas pessoas dizem, a água que vem do bife é a água que está sendo evaporada quando a gente frita. Não. A água do bife é a água desde o plantio do grão que o boi vai comer, passando pelo corte do boi, pela lavagem do boi, pela embalagem do boi. Então, tudo isso faz a agricultura gastar muita água. Depois da agricultura, a gente tem a indústria, ali mais ou menos com cerca de 20%, também gasta muita água. E depois a gente tem ali os centros urbanos, né, com mais ou menos 10%. Então, essa concentração do gasto da água pelos setores econômicos, principalmente a agricultura, né, gera também
isso que a gente vem debatendo aí, que é o estresse hídrico. Então, nesse gráfico aí, fica muito claro que a letra A vai ser a agricultura, a letra B vai ser a indústria e a letra C vai ser o espaço urbano. Então, o gabarito aqui é letra C. Maravilha? Show de bola. Vamos para a segunda. Região semiárida. Meu camarada, começou ali a questão, veja bem, região semiárida. Pô, você que está se preparando aí para as FESEX, você tem que saber, né, as disparidades naturais aí do nosso país. E a região semiárida, né, você sabe que ela está presente ali no interior nordestino, né, no sertão nordestino e também no norte de Minas Gerais. E você sabe também que ela traz uma paisagem muito peculiar, que é a paisagem de Caatinga, né, que vai ter características, obviamente, muito articuladas a um clima quente, de baixa amplitude térmica, com chuvas ultra escassas, né, pela não chegada das massas de ar, né, por causa do Planalto da Borborema, porque ali é um ponto morto de massa de ar. Então, a gente tem uma região muito, muito seca, né, com características de vegetações marcadas por arbustos e por herbáceas, ou seja, vegetação de pequeno porte e rasteira, né, uma vegetação decídua, ou seja, que perde as folhas na época da seca, e com características, né, para a sua sobrevivência, como os galhos retorcidos, como as raízes que buscam a água no lençol freático, como o solo raso da caatinga, que é um solo de intemperismo físico, tá certo? Então, porra, bateu a palavra ali, né, meu irmão? Região semiárida, você vê que a gente já bateu o olho, você tem que saber. Aí ele vai continuar. Onde os totais anuais de precipitação em diversos pontos não ultrapassam 400 milímetros. Beleza, isso é uma tendência ali do clima semiárido, até 600 milímetros, né? A gente fala de região semiárida de fato. Marcado em sua paisagem por solos pedregosos, com formas agressivas, como campos de Inselberg. Inselberg são afloramentos rochosos, né, que são mais resistentes ao processo erosivo e aparecem ali na paisagem semiárida. Assim como um regime intermitente de rede de drenagem. O que é um regime intermitente de rede de drenagem, meu camarada? É a presença de rios que secam. Né? Essa é a premissa básica. Bom, aqui ele te deu algumas informações, né, fortes desse bioma, principalmente em região semiárida. Acho que a região semiárida segura muito essa certeza da nossa questão e vai colocando ali uma pluviosidade muito baixa, as figuras de relevo como o Inselberg, que são notáveis, né? E o rio que seca, né? Então, a cara que tem, embora o São Francisco, que corta o sertão, não seque, né? A grande, é o único, na verdade, que é perene nessa região. Então, cara, que deu diversas informações, a gente também complementou com informação. Então, essa região apresenta uma vegetação, aí ele traz a vegetação, isso é muito típico das FESEX, muito típico das FESEX, né? Denominada, e aqui a gente tem a Caatinga como letra B de bola. Vamos no confere? Tá aí, B de bola. Vamos para a questãozinha de número 3. Bom, a questãozinha de número 3 apresenta um mapa temático, tá? Aonde a gente vai olhar para o mapa e vai perceber o quê? Regiões portuárias. Inclusive, o Brasil é um país que utiliza demais o transporte de cabotagem, que é o transporte feito entre portos do mesmo litoral. E você repara, inclusive, o seguinte, né? Que a parte sul do país, olha só, ela vai apresentar mais infraestrutura, mais capacidade de interligação e mais possibilidade de escoamento. Então, a parte sul do Brasil, inclusive, ela é mais forte no processo de exportação. Vai apresentar aqui os portos, né? Eu acho que está bem nítido para você que são os portos, Porto de Vitória, Tubarão, né? No Espírito Santo, ali muito forte na extração, na exportação de minério, devido ao quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Santos, que é o maior dos portos, Porto de Paranaguá, no Paraná, e o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, os maiores destaques do Brasil. E mostra também no norte
o porto de Itaqui, no estado do Maranhão, que também, junto com o Espírito Santo, é um porto destaque, né, da extração de minério, da exportação de minério, devido ao programa do Grande Carajás. Né? O Pará é o estado mais rico em termos de quantidade aí mineral do país, e por isso foi feito ali também o porto de Itaqui nesse projeto. Então, cara, bateu o olho, né? Está muito claro que você está falando ali de infraestrutura para exportação. Né? Eu acho que está muito nítido esse processo e fato esse, né, que o Brasil tem muita dificuldade. Se a gente pegar a intermodalidade do Brasil, ela é muito fraca, né? Ela está engatinhando ainda. É fato que o Brasil é um país rodoviário, mas ele não é mais rodoviarista desde o início do processo de globalização. Né? O Brasil busca a intermodalidade e a capacidade de interiorização, porque os fluxos, que a gente chama de fluxos imateriais, eles são cobertos, né, pela fibra ótica, pela infovia. Então, você com a internet, você consegue conectar o país inteiro, né? E o Brasil, por mais que ainda esteja ainda em processo também, ele tem uma elasticidade interessante nesse sentido. Agora, para você se dirigir aos fluxos materiais, pessoas e mercadorias, aí você precisa de uma intermodalidade, porque senão o camarada não vai conseguir fazer parte dessa rede de acesso, de trocas, né, que o Brasil ele tem. Por isso mesmo eu comentei, né, a maior força ali da parte sul do país, né, em relação à parte norte, que acaba levando essa parte sul aí a ser um polo de maior exportação, justamente porque tem amarras, como os próprios portos ali, ou como rodovias mais para o interior, que são mais modernas e tudo mais, né? Até mesmo a questão ferroviária com a Ferronorte, que desce do Mato Grosso e vai em direção a São Paulo, né? A própria questão da hidrovia ali, Tietê-Paraná, né? Que também faz o conluio ali com o Mercosul, ou seja, a parte sul brasileira é uma parte muito mais forte no sentido da integração e, de novo, está nítido que ele está apresentando o quê? Os corredores do Brasil em termos de exportação. Tá certo? Então, esse mapa está dizendo isso, a gente encontra essa resposta, que é uma resposta muito direta, também uma característica de várias questões das FESEX, na letra E, corredores de exportação. Vamos no confere? Tá aí, letra E é o nosso gabarito. Vamos para a questão de número 4. Beleza. Cara, a número 4 apresenta para a gente o chamado gráfico, né, de crescimento populacional, de crescimento natural. Neste caso aqui, muito direto, a população brasileira. Quando você vem no enunciado, você repara que ele fala aqui, ó, da população brasileira. É claro, né? A prova, ela, em geral, ela é pautada em cima da realidade brasileira, de fato. Beleza. E aí, cara, você tem que lembrar das fases do crescimento brasileiro. Primeiro, lembrar o que é crescimento, isso é importante. Crescimento é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. É uma coisa óbvia isso, eu acho, porque crescimento populacional, o dado crescimento populacional, ele vai trazer para a gente, na verdade, o nível de oscilação de uma dada população absoluta. Ou seja, o que está acontecendo em números absolutos com uma população? Está crescendo? Está crescendo rápido? Está diminuindo? Cara, e para ter essa equação, você precisa pegar o quanto de gente que nasceu e o quanto de gente que morreu, né? E fazer essa subtração para entender qual é o ritmo de crescimento da população. Né? Então, uma coisa tranquila de se entender. Crescimento populacional, taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. E aí, de maneira geral, o Brasil, vamos lembrar, vai passar por 3 fases na sua história. Né? A primeira fase do Brasil, ela vai mais ou menos até as primeiras décadas do século XX, ou seja, o processo pré-urbano industrial no Brasil, pré-Vargas. Né? Nesse primeiro movimento, o crescimento do Brasil ele é positivo, mas ele é lento. O que eu quero dizer com isso? Que a taxa de natalidade é alta
e a taxa de mortalidade ela também é muito alta, né? Se a gente fosse pegar aqui no gráfico, olha só, a gente teria mais ou menos esse recorte aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a primeira fase, ele mais ou menos marcado até 1940 no gráfico. Esse momento do Brasil é um Brasil rural, agroexportador, arcaico, rudimentar, né, que vivia basicamente do chamado arquipélago econômico, com ilhas da borracha, com ilhas de café, da carne, né, separado do açúcar, separado ali pelo país. E aí, pô, se você está falando de um campo arcaico, rural arcaico, obviamente que você vai estar falando de uma natalidade muito alta, porque as pessoas têm muitos filhos, obviamente os filhos trabalham nessa produção para tentar aumentar um pouco a produtividade, né? Você não tem custo com esse filho, você não tem acesso a nada para evitar a gravidez, e, claro, uma área sem infraestrutura, rural, arcaica, antiga, é claro, é uma área sem infraestrutura. Então, isso aí vai provocar também uma mortalidade muito alta. Por isso que eu falei que o crescimento é positivo, porém ele é lento, porque nasce muita gente, mas morre muita gente. Então, aumenta a população? Sim, aumenta, porém num ritmo lento. Beleza? Essa sociedade brasileira aí, provavelmente, no meu caso, né, que estou ali na faixa dos 40 anos, foi a sociedade, basicamente, da minha avó, né, para a minha bisavó, aquele campo brasileiro sem nenhum tipo de infraestrutura. Ele ainda existe, claro, por causa da nossa desigualdade, mas o Brasil não é mais assim. Quando a gente chega ali, né, mais ou menos na década de 40, o que vai acontecer com o Brasil? Processo urbano industrial bombando a partir de Getúlio Vargas. E isso, obviamente, vai fazer com que um espaço novo, que é o espaço urbano, tenha que ter infraestrutura, porque não existe indústria sem infraestrutura, é impossível. Você tem que ter energia para a indústria rodar, você tem que ter telecomunicação para poder ampliar a rede de acesso ali de importação e exportação, você tem que ter uma estrutura de transporte para poder justamente fazer essa movimentação econômica acontecer. E, claro, isso tudo é tecnologia, é avanço. Né? Então, como vem esse avanço, vem também avanço de saúde, vem também avanço de medicamento, vem também avanço de educação. Né? Então, a infraestrutura, saneamento básico, né? Então, a infraestrutura ela vai melhorando a vida da população que está migrando. Né? Repara que o processo de urbanização ele não acontece do dia para a noite. No Brasil é um processo rápido, né? Desorganizado, espontâneo, mas que acontece mais ou menos ali da década de 40 até mais ou menos a década de 70. É o momento em que a população está chegando na cidade. Ainda é rural, mas está chegando na cidade. Só se torna urbana quando a gente tem mais de 50% dessa população nas áreas urbanas. Então, esse pedaço que a gente fala de primeira transição demográfica ou segunda fase do crescimento, ele vai se dar aqui no gráfico, ó, com uma natalidade que vai se manter alta, tá? Que é uma perspectiva bastante intensa, né? Porque a população ainda está no campo, tá? Mas a mortalidade ela cai. Por que a mortalidade ela cai? Porque a cidade começa a dar melhor qualidade de vida para a população. Então, nesse segundo período, o que a gente tem é um afastamento das taxas, que traz para a gente a chamada explosão demográfica. Tá legal? Então, essa explosão demográfica ela vai estar mais ou menos registrada, olha aqui, daqui até mais ou menos aqui, tá vendo? Onde a natalidade, ó, ela praticamente não cai. Cai um pouquinho ali, mas ela praticamente se manteve estable. Já a mortalidade, não. Ela desceu para caramba. Então, abriu, né, a distância entre a taxa de natalidade e mortalidade, gerando aí a chamada explosão demográfica. E a partir, basicamente, da década de 70, o Brasil se torna, então, um país urbano, né? O que vai trazendo as características atuais do Brasil. O Brasil ainda está nessa fase, uma fase de redução do crescimento, porque a natalidade, perceba, a natalidade ela vai descendo, né, de forma muito acentuada, fazendo com que as taxas de natalidade e mortalidade voltem a estar próximas. E por que a gente tem essa queda na natalidade muito forte? Por causa da própria urbanização, né? O altíssimo custo do filho, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, a emancipação feminina de forma geral, né? E também acesso
a medicamento, a estrutura para que você não tenha filho. Então, há uma tendência cronológica muito latente, né? Tua, sei lá, minha bisavó tem 10 filhos, a avó tem 5, né? A mãe tem 2, talvez você não tenha, entende? Porque é uma tendência de um processo urbano industrial mais moderno. E é essa fase, justamente, que o Brasil está atravessando. Tranquilidade? Vamos ler, então, aqui a questãozinha para a gente chegar no gabarito. A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a dinâmica demográfica brasileira permitem afirmar: letra A, a partir do final do século XX, o crescimento natural da população tornou-se mais acelerado. Não, a gente sabe que não precisa nem olhar o gráfico, bicho. O que está acontecendo com o crescimento do Brasil? Ele está diminuindo, cara, ele está diminuindo, né? Se o Brasil está, inclusive, abaixo da taxa de reposição mínima, saiu até, inclusive, o censo de 22, aí com 1,3 filhos por família. Você precisa ter 2,1 filhos por família para manter o crescimento positivo. Você imagina com 1,3. Qual é a tendência do Brasil, cara? A tendência do Brasil é ter, né, uma população cada vez mais velha, né, com cada vez menos jovem. Né? Então, processo aí de uma pirâmide etária que vai fazer com que o Brasil talvez tenha aí uma redução da sua população no passar do tempo, né? Porque você não vai ter gente nascendo e o idoso vai chegar numa faixa que ele vai começar a morrer naturalmente, então a mortalidade pode ultrapassar a natalidade no Brasil também, no médio prazo aí, caso isso aconteça, né? Então, cara, não faz sentido a letra A. Letra B, por volta da década de 60, a taxa de natalidade acompanhou o ritmo de queda da mortalidade, devido à implementação de políticas públicas de caráter natalista. Primeiro, que a natalidade, por volta da década de 70, não acompanha o ritmo de queda igual à mortalidade de forma nenhuma. Você está vendo isso no gráfico. E segundo, que o Brasil não tem política pública de caráter natalista. Muito pelo contrário, né? Isso nunca foi presente no Brasil, embora você tenha na verdade, uma discussão entre as teorias demográficas. Beleza? Letra C. Entre as décadas de 60 e 80, aqui, ó, ele dá uma aberturinha até para te botar uma confusão na cabeça, que é natural das FESEX, né? O processo de urbanização e ampliação dos sistemas de comunicação em massa contribuíram para o início de uma nova fase de transição demográfica. Isso é um fato, né? A partir ali, basicamente, do final da década de 60, né, a gente está falando da entrada do Brasil, né, numa nova fase de transição demográfica. Você está saindo da primeira fase de transição e entrando na segunda fase, né, que eu coloquei ali na década de 60, mas 70, né? Mas durante esse período aí, 60, 70, a gente pode dizer, né, que a modernização do país vai levar a gente à segunda fase de transição demográfica, que é a atual fase, com tudo aquilo que a gente já comentou, e a redução do crescimento vegetativo. Isso aí está bem intrínseco, está bem explícito, embora ele tenha colocado esses ganchos ali de 60 e 80 para te deixar um tanto quanto confuso. Mas sim, né? Ali entre essas décadas é o momento da emancipação feminina, é o momento da urbanização brasileira. Então, tudo isso vai levar a uma passagem da segunda fase do crescimento para a terceira fase do crescimento, que é a fase atual. Então, a C está correta. Letra D. Entre a década de 40 e 80, o crescimento natural apresentou oscilações que confirma a dificuldade de se iniciar o processo de transição demográfica. Cara, o Brasil não só iniciou a transição demográfica, né, como já está na segunda transição demográfica, né, e vai, inclusive, passar pela primeira transição ali de 40 até mais ou menos 60, 70, e depois vai entrar na segunda, né, já na década de 70. Então, a D não faz sentido nenhum, tá certo? E a letra E, desde as décadas finais do século XX, foram observados dois processos concomitantes, ou seja, juntos. Explosão demográfica? Não, cara, explosão demográfica no Brasil foi antes, foi entre 40 e 70. Ali que foi a explosão demográfica, a natalidade alta, mortalidade em queda, tá? E o incremento do processo de urbanização. Incremento do processo de urbanização, quer dizer, a aceleração da urbanização é fato desde lá de trás também. Beleza? Então, nosso gabarito, letra C. Vamos no confere?
Tá aí, letra C, vamos para a questão de número 5. Cara, a questão de número 5 traz o IDH, mas não traz o IDH, traz o famoso IDHM, né? Que a SFSEX cobra bastante, mas não se apavore, meu Deus, eu tenho que ler mapa de município. Não, cara, não. Acalma teu coração, velho. O IDH e o IDHM são só mudanças ali de escala, né? Mas você pode muito bem trabalhar com o IDH brasileiro e o IDH das regiões, que isso vai se refletir no município. Então, as questões, você vai ter uma capacidade muito bem estruturada, se você estudar o IDH, para responder qualquer questão. Olha que tem várias questões, né? A SFSEX, ela ama IDH, no caso aí, o IDH-M. Né? O IDH ele é criado lá na década de 1990, né, pela ONU, para que você pudesse ter uma visão, né, um olhar socioeconômico. Porque qual era a grande reclamação desse processo? Que você só tinha o PIB, né, como indicador de um país. Aí o PIB é um indicador econômico, que não está dizendo nada. Né? Você não conhece a população por dentro, você está dizendo se tem ou não tem acumulação de dinheiro. É isso que você está falando com o PIB, né? O que você produz durante o ano. Essa é a ideia do PIB. Então, até por uma pressão ali, né, em 1990, você está entrando numa nova era, na nova ordem mundial, você então introduz o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice, né, com 3 critérios básicos. Isso aí, meu irmão, é padrão, hein? 3 critérios básicos, que é educação, expectativa de vida e PIB per capita. A educação pode ser nível de instrução, a expectativa de vida pode ser longevidade ou saúde, e o PIB per capita, né, a renda per capita quantos habitantes, qual é a riqueza por cabeça. Então, você tem 3 critérios, olha só, 2 sociais e um econômico, beleza? Então, nesse sentido, né, nessa questão em si, ele está perguntando de ponto positivo do IDH, né? É essa pergunta aqui, ó, ponto positivo do IDH. Então, você tem que saber justamente para que veio, né? Para que veio o IDH e como que ele trafega para maximizar as melhoras aí da população, uma vez que ele é um índice que vai fazer o governo se movimentar no sentido daquilo socialmente que esteja mais em prejuízo. Né? Então, vamos lá. Ele vai falar o seguinte aí nas alternativas: levar em conta 2 das principais dimensões da vida humana, a saúde e a educação. Embora esses 2 elementos não sejam comparáveis entre as regiões brasileiras. O erro está aqui no final, né? Claro que é comparável. Claro que é comparável. Inclusive, a gente tem uma disparidade grande, né? Se a gente pegar as regiões. Né? O Sul e o Sudeste vai dialogar ali com 0,7 alto, né? Enquanto o Nordeste, por exemplo, é 0,6. Então, você tem uma dicotomia grande entre as regiões. Então, é comparável, sim, entre as regiões brasileiras, isso aí com certeza. Letra B, popularizar o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas e não na visão de que o desenvolvimento se limita ao crescimento econômico e ao PIB. É exatamente essa a ideia. Quer dizer, você vai tirar o elo, o eixo, o vetor do desenvolvimento só do econômico e vem para o social, que é o que ele fala ali, né? Centrado nas pessoas. Ou seja, há uma necessidade de entender as disparidades dos indivíduos dentro do território. Essa é uma pressão que vai movimentar o IDH, tirando lá a questão do PIB, né, como o dado básico. Então, cara, o gabarito com certeza é letra B de bola. Tranquilo? A C, destacar com nitidez as diferenças de condições socioeconômicas e culturais, não tem nada a ver com cultural, entre a população urbana daqueles encontradas na população rural. Não é esse o objetivo do IDH, né? Não tem cultural e também não quer fazer necessariamente a diferença entre rural e urbano. Não é essa a função do IDH. Ele quer olhar para a sua população e entender como é que ela vive socioeconomicamente. Beleza? A letra D de dado, ter se tornado uma medida nacional para estabelecer as condições de vida dos brasileiros, embora seja obtido após
a divulgação dos dados do IDH mundial fornecido pela ONU. Não tem nada a ver esse final, né? O IDH é feito a partir das questões internas dos países, né, meu camarada? Então, cada país vai fazer ali o seu IDH interno, né, fomentando as regionalizações internas, tá certo? Então, você não fica preso a um IDH mundial, né? Você tem lá o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que vai ajudar-nos a fazer essa movimentação aí do IDH, né? Então, esse final aí está um tanto quanto esquisito. E a letra E, refletir os avanços socioeconômicos da população, fato que indica a persistente redução das diferenças regionais observada no país há décadas, né? Você, na realidade, aí, essa questão da redução há décadas, né, das disparidades regionais não é uma realidade, né? O Brasil tem muita dificuldade nas questões regionais. Por exemplo, se a gente pegar, sei lá, a mortalidade infantil mesmo, né, a gente percebe claramente um índice aí do dobro de mortalidade infantil quando a gente pega o Norte e o Nordeste em relação ao Centro-Sul, né? A própria questão da educação, né? O IDH em si ele mostra isso, como eu falei no início da questão, né? Uma diferença muito latente, né, em relação à questão das regiões brasileiras. Então, isso aí não é uma realidade também, letra E, então a gente fica com o gabarito, letra B de bola, que é exatamente aquilo que a gente estava trazendo, beleza? Exatamente aquilo que a gente estava trazendo, ou seja, uma perspectiva que a gente tem de trazer o desenvolvimento, né, socioeconômico. Tranquilo? Letra B, o gabarito, show de bola. Número 6, a gente tem ali a pirâmide etária, tá certo? Brasileira, que já está mostrando para a gente aqui, olha para cá, ó, uma base encurtando e um corpo já inchado, né? E o topo inchando, tá certo? E isso aí, obviamente, já mostra que o Brasil está nessa segunda fase de transição demográfica, com uma população jovem cada vez menor, a população adulta está chegando na vida adulta, né? Com veemência, com capacidade, né? Com maior expectativa de vida, o que reverbera também para os idosos. Ou seja, a população brasileira está em envelhecimento. Essa é a base, está em envelhecimento. E aí o que rola? Né? Qual é a consequência disso? Que é exatamente a pergunta aqui, a consequência. Então, o que vai acontecer? Essa galera que está no corpo vai chegar no cume, ou seja, a população idosa do Brasil tende a aumentar muito e a população jovem, que é pequenininha, vai chegar pequena no corpo. Ou seja, vai ter um descompasso entre idoso e adulto. A gente sabe que quem paga a previdência social do idoso de hoje é o adulto de hoje, está trabalhando, gerando renda, né, para o país, pagando imposto. Então, o que vai começar a acontecer? Você vai ter menos adulto para pagar essa aposentadoria. O Brasil já tem um problemaço na Previdência Social, por isso mesmo que já fez uma reforma aí recente da Previdência Social. Então, essa que é a grande desafio, né? A grande consequência, né, que essa pirâmide etária está trazendo para a gente. Beleza? E aí ele vai falar lá, letra A, aumento da população absoluta do país. Cara, o aumento da população absoluta, ela vem acontecendo já, né? E se a gente continuar nesse ritmo, como a gente tinha explicado anteriormente, a tendência é você ter até um decréscimo da população no médio prazo, ok? Então a letra A não se encaixa, né? Porque a consequência talvez seja até um decréscimo com a população morrendo mais do que nascendo. Letra B, estímulo à produtividade de mão de obra formal. Cara, aqui a mão de obra está diminuindo, né? E ele não está falando nada sobre questão econômica, se é formal, se é informal. Essa pirâmide não está mostrando nada disso, beleza? Letra C, a recomposição da população economicamente ativa. Não tem recomposição da população economicamente ativa, porque o jovem está chegando menor do que o adulto. Então, falta população economicamente ativa. Letra D, pressão sobre o sistema de proteção social. Aí sim, pressão sobre o sistema de proteção social. Exatamente isso que a gente estava comentando. E letra E, adoção de políticas
restritivas à natalidade. Isso não existe, e se existisse alguma coisa, né, nesse viés, seria o contrário, né? Porque o Brasil precisa, ou precisaria, ou precisará, né, aumentar a sua natalidade. Tá certo? Então, cara, o gabarito aqui é D de dado, show de bola. Vamos a 7. Cara, a 7, a gente tem uma questão agrícola, aonde essa questão em si, ela vai trazer a como que as estruturas nas propriedades rurais elas se posicionam no campo brasileiro. E aí, o que você tem que ter em mente, cara? O que você tem que ter em mente? Quanto mais para o interior do Brasil, devido justamente a esse processo de expansionismo, né, de grilagem, né, de lei de terras e de ocupação, né, quanto mais para o interior a gente vai, maiores são as metragens das propriedades, até porque você tem menos pressão da opinião pública, menos pessoas, né? Então você consegue ter ali mais os famosos, né, latifúndios, mais as grandes extensões de território. Beleza? No sul brasileiro, a gente tem as melhores divisões, até porque o sul ele foi uma área de povoamento, de colonização de povoamento, então você tem ali uma distribuição de terra mais equitativa, e vale a gente dizer, obviamente, que no interior do Nordeste, Sertão, né, o Agreste, é onde a gente vai encontrar, né, os chamados minifúndios, que são as áreas de menor extensão de propriedade rural, né? Ou seja, minifúndio, inclusive, por definição, está abaixo do módulo rural, que seria o mínimo necessário para você ter uma vida mínima de subsistência. A gente sabe da dicotomia do Nordeste, que apresenta, né, além dos grandes latifúndios, as menores propriedades. Então, essa questão em si, ela vai passar exatamente por aí, tá certo? Onde ele vai querer saber é, propriedades agrárias muito grandes, olha aqui ele falando, ó, muito grandes, tá? E muito pequenas. Então, o que você tem que pensar? Você tem que botar o teu país na tua cabeça e ver fazer um bom senso ali, ver o que acerta nesse raciocínio, dentro daquilo que a gente conversou, né? Aí, letra A, Amazonas como grande propriedade. Pode ser que eu estou mais para o interior, né? O avanço do agronegócio, embora o Amazonas ele ainda, né, não seja tão ocupado, né, nesse sentido. Agora, Santa Catarina, com menos hectares, não. Santa Catarina tem, né, uma proporção de melhor divisão de estrutura fundiária. Então, a letra A, não. Mato Grosso, na primeira leva, ok, né, as maiores propriedades, e o Agreste Pernambucano também ok, com os minifúndios, né? Tranquilo. Então, a letra B bate com o gabarito. A letra C, ele começa pela Bahia. Bahia é impossível. Se ele falar Bahia, você não tem a menor condição de saber, porque a Bahia é gigante. A Bahia vai do litoral até o oeste, lá na região do Matopiba, né? Então, você não tem nem como colocar, de forma geral, a Bahia nesse pressuposto, que ela vai pegar várias realidades, inclusive, né? A letra D, o Pará, nas maiores, ok, mas São Paulo em minifúndio não, né? São Paulo é bem estruturado também, tem uma grande movimentação ali do agro, né? Então não tem essa premissa de minifúndio, né? E a letra E, Goiás, ok, mas a Campana Gaúcha não, né? Porque cai de novo naquela questão do sul. Então, meu camarada, o nosso gabarito aqui é a letra B de bola. Foi? Show! Chegando à última questãozinha de industrialização, ele vai falar o seguinte: para promover a industrialização a partir dos anos de 1970, o Estado adotou várias ações importantes, dentre as quais, né, cara, o que o Estado vai fazer a partir da década de 60, ali, basicamente, com o Juscelino Kubitschek para frente, um programa nacional desenvolvimentista, né, aonde ele vai atrair o capital estrangeiro, né, e vai ampliar as indústrias, claro que no início, né, vai ampliar o processo industrial para diferentes regiões. Um grande exemplo disso aí é a Zona Franca de Manaus, que foi instituída pelos governos militares em 1967
e é um grande polo, né, vindo de concessões de impostos, de capital transnacional, né, para a indústria de bens de consumo durável, né? Então, é basicamente isso que o Brasil vai começar a fazer, bem lentamente, né? Esse movimento aí de redistribuição espacial das indústrias, né? Essa é a primeira. E também trazendo, claro, esse capital internacional aí, né? Ou seja, colocando ali primeiro, né, o tripé econômico do JK, com a indústria de base com capital nacional, estatal, a indústria de bens de consumo não durável, capital privado nacional, a indústria de bens de consumo durável, o capital estrangeiro. Né? E isso aí vai avançar, né, a ponto dos governos militares aumentarem em demasiado o PIB da indústria. Né? É o maior momento histórico do PIB da indústria, que depois da crise dos governos militares e no neoliberalismo vai reduzir bastante devido à globalização e à disputa, né? A disputa pelos processos industriais mais modernos. Então, o Brasil hoje passa por um movimento chamado de desindustrialização. Beleza? Então, ele fala, para promover a industrialização, a partir dos anos 70, o Estado adotou várias ações importantes. É isso. Dentre as quais, a criação e ampliação das infraestruturas em distritos industriais em várias regiões. Isso é um fato, quer dizer, um movimento, né, para tentar integrar o Brasil nessa questão industrial, espraiar a população, né, e tentar fazer o Brasil mais moderno, mais conectado, mais conciso. Né? Então, a letra A faz sentido, ok? Na letra B, ele fala em abrir o mercado brasileiro a produtos estrangeiros para incentivar a produtividade nacional. Isso aí é o oposto, né? Você abre, você desincentiva, né, o processo industrial nacional, né, a produtividade nacional. A letra C, implementação de tecnopolo. Cara, tecnopolo é algo mais moderno, né, que o Brasil vai ter ali, basicamente, seu Vale do Silício, né, no interior de São Paulo, como, por exemplo, São José dos Campos, mas é algo bem mais recente. Na letra D de dado, ele traz o incentivo aos movimentos sindicais para a implementação de políticas salariais. Não tem esse movimento, né, esse incentivo aos sindicatos, né? Claro que isso aí não acontece. E a letra E, a criação de políticas de privatização dos ramos industriais. A privatização também é uma ótica, né, do neoliberalismo, ou seja, ali a partir da globalização, né, a partir ali dos anos 90. Então, meu camarada, o nosso gabarito aqui é letra A. Vamos no confere? Tá aí, letra A. É isso, meu camarada. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado nisso aí, nessa prova de 2020. Vamos juntos sempre, rumo à farda. Valeu!